Na página 76 do nosso livro, né, do nosso material didático, agora estamos quase finalizando, né, o tópico diodos, assim, a partir do conceito básico do diodo, né, capítulo 3. E então no item 3-9 nós vamos falar sobre retas de carga, ok? Então é que ele até comenta, né, que isso aqui vai ser mais detalhado, ó, quando a gente tiver mais para frente, quando a gente for falar sobre transistor, é bastante aplicável a reta de carga. Então vai ser uma explicação mais detalhada mais para frente. Mas eu vou explicar para vocês aqui. Então eu tenho um circuito simples aqui, olha. Eu tenho um diodo, um resistor em série com esse diodo polarizado diretamente. Então aqui ele dá um exemplo, olha, ele fala assim, olha, esse circuito aqui eu estou alimentando com 2 volts, eu tenho uma resistência de 100 ohms, eu tenho um diodo aqui, ok? Então, como que eu faço, como eu traço a reta de carga, né, desse circuito aqui simples, ok? Então você pega a sua curva característica lá desse diodo que você está trabalhando. Então aqui você vai colocar os limites, né? Então assim, quais são os limites desse circuito? Bom, o limite da tensão é 2 volts. Então você vem aqui no gráfico onde você tem a curva característica, você coloca o ponto na reta aqui horizontal, que é a tensão do diodo, você marca um ponto aqui de 2 volts. Tá? Porque não tem como eu ultrapassar, né? A maior tensão que eu possa estar analisando é 2 volts, não tem como, né? Certo? E qual a corrente máxima para refletir aqui no eixo Y, que é o eixo da corrente no diodo? Qual a corrente máxima que eu posso? Então eu até ignoro a queda do diodo, mas eu pego 2 volts dividido por 100 ohms, né? Então dá 20 mA e marco. Porque isso aqui são os extremos, eu não consigo, né? Não tem como eu passar disso, né? Ok? Se esse diodo estiver em curto, 2 volts dividido por 100 ohms. Então esses são os limites. Então eu tracei os 2 pontos no eixo X e no eixo Y, são os limites. E aí eu traço uma reta, chamada reta de carga. Ó. Aonde coincide com a minha curva característica desse diodo que eu estou em análise, esse é o ponto quiescente que eles chamam. É o ponto de operação, é onde eu vou estar trabalhando. Ok? Certo? Então, se vocês fazer uma conta simples aqui, né? Então o que acontece? Olha aqui, ó. Ele fala que esse ponto aqui, olha, deu 75, né? Olha, ele rebateu aqui, ó. Eu vou estar, desculpa, 0,75 volts, deu a queda. E a corrente que vai ser de 2,5, ok? Isso é o que realmente, quando tudo estiver normal, vai acontecer, porque esse é meu ponto de operação. Então você acaba pegando os limites do circuito, traçando a reta de carga, e quando essa reta nova que você traçou, quando ela coincide a intersecção com a curva característica desse diodo que você está no circuito, esse é o ponto de operação, em inglês lá, chamado de ponto quiescente, é o ponto de operação. E aí você vai, então, quando você vai trabalhar mesmo, você vai trabalhar, na verdade, ali com 12,5, né? E essa queda de tensão. Então essa é uma forma, é um tópico aí que fala sobre reta de carga, no caso aplicado aqui a esse circuito simples, mas nós veremos muito mais a aplicação disso lá em transistores também, tá? Mas é o mesmo conceito lá, só muda porque é um componente diferente, mas a ideia é bem similar, ok? Então agora, continuando no material didático, na próxima página 77, ele vai falar sobre montagem de diodos de montagem superficial. Então hoje, né, nos dias de hoje, né, quando eu iniciei, não existiam os componentes SMDs. Componentes SMDs são uma tendência agora, então a gente tem muitos projetos somente SMD, né? Eu vou explicar o que é. E às vezes tem um mix ainda de projetos SMD, com componentes SMD e componentes True Hole, que chama. Então eu tenho uma página que eu peguei aqui, fiz uma pesquisa só para uma página que quer explicar qual é a diferença entre SMD, né? Entre o SMD e o True Hole, ok? O True Hole, quando é a palavra em inglês, é através do furo. São componentes que têm terminais que passam pelo furo. Exemplo aqui, ó,
rapidamente, esse é um CI das antigas, que a sigla de True Hole é THT, tá vendo? E de SMD é SMD mesmo, assim, é montagem superficial. Então aqui é Surface Montage Device, né? Esse aqui é True Hole, é o que tem terminais que vão através do furo, ok? Então esse é um conceito antigo, né? Quando eu comecei, todos os componentes eram True Hole, né? Você às vezes tinha a placa, na verdade ela podia ter uma face só, mas as trilhas ficavam do lado de baixo, porque você passava o componente pelo furo, você virava a placa para soldar ele do outro lado, onde tinha. Aí você tem as faces dupla face, que você pode, igual essa, você pode trabalhar com True Hole dupla face. Quando você soldar com a face de baixo, lá também vai ter uma trilha, mas ela também pode continuar aqui na trilha de cima. Mas esse é um componente True Hole. E aqui, ó, aqui é um exemplo de componente SMD. SMD é montagem superficial, ela não tem furo, não passa para o outro lado. Você só pode, se você quiser, pode ter uma única face e colocar. Então a montagem superficial é naquela face. Aqui ele vai ter explicações melhores aqui, ó. Olha o exemplo, ele começa a falar sobre montagem Surface Mount Device, né? Então, olha aqui, é um CI, né? Ele é SMD e todos esses componentes são SMD, pode ver. Ele não tem terminais que vão atravessar um furo. Eles são montados na própria superfície, eles são soldados aqui, ó, soldando, ok? Então isso aqui é tudo SMD, ó. Aí você vai ver resistores, capacitores SMD, aí vai ter diodos SMD, né? Esse que é o ponto. Então hoje em dia todos os componentes têm SMD, né? E tem ainda o True Hole. Então às vezes tem projeto que só tem SMD, tem projeto que é um mix dos dois tipos de componentes, né? Veremos aqui um pouco mais de exemplo. Então, continuando, como que monta, né, o SMD? Isso aqui é SMD, ó lá, não tem terminal, tá tudo montando na superfície, né? Tudo solda do lado da própria superfície. Ele vai falar sobre os True Hole, né? Olha lá, THT, que é True Hole Technology, que é o que tem terminais, né? Aqui tá misturado, mesclado, ó, esses aqui são diodos, provavelmente, tá meio distante, mas superficial SMD. Esse aqui são os varistores. True Hole, ó, tem terminal que vai ser soldado, né? Ok? Esses capacitores, com certeza ele é True Hole, tem os pinos que estão passando pelo furo e estão sendo soldados do outro lado também. Esses trimpotes aqui também, né? São outros componentes. Esse trafinho aqui também, provavelmente, olha lá. É tudo com todos esses capacitores, tudo isso é True Hole, THT, tá? Ok? É isso, acho que aqui já acaba mostrando tecnologias, como que monta superficial industrialmente e tal. Bom, assim, em resumo, nós temos componentes THT, True Hole e SMD. Então, diodos também, né? Então, é isso que ele fala no material. Então, diodo também, quando ele é um diodo SMD, ele não tem um terminal que vai passar no furo, mas ele tem um terminal que vai ser soldado na superfície mesmo. Então ele vai ter a marca. Isso aqui é a visão por cima, né, do componente. Ele vai ter a marca do catodo, como o True Hole tem lá o risquinho preto, né, onde é o catodo. Ele também vai ter, só que o componente vai ser bem menor, né? Normalmente os componentes SMDs eles são bem menores, né? Uma tecnologia já que está reduzindo bastante o tamanho para ocupar menos espaço e tal. Então é isso. Aqui ele nessa parte desse capítulo fala um pouquinho. Ele aborda um pouquinho que existem os diodos SMD de montagem, né? Então, os diodos SMD vão ter o datasheet deles, vão ter todos os limites ali, você tem que entender. Aí, normalmente, a potência dele já são, às vezes, menores, né? Dependendo aí, porque eles são componentes menores, né, fisicamente, mas tem tudo olhar no datasheet da mesma forma que nós olhamos, né? Ok? Isso não muda nada como a tratativa, ok? Ok, bom, basicamente eu acho que nós estamos finalizando aqui, olha, ele no final desse capítulo 3, ele vem com os exercícios, então, olha, ele vai fazer um resumo aqui, ó, se você ver, mas ele tem esses problemas aqui, ó, então, porque esses problemas, os problemas ímpares, tem a solução aqui, ó, eu estou na página 82, mas vamos lá para a página 1083. Lá no final do livro tem as respostas dos problemas ímpares, tá vendo? Ó, então no capítulo 3, olha, todos esses, né, eu recomendo fazer. Eu vou tentar, né, vou ver se eu consigo fazer alguns aqui usando o LT Spice para a gente
acaba fazendo uma revisão geral do que nós vimos. Então, pegando mais esses, porque já tem resposta para nós confirmarmos, tá? Então, olha, os 3 aqui, os ímpares, tudo vem aqui, ó, 29, vai até aqui, ó, 43, depois começa um novo capítulo que nós veremos. Mas eu vou tentar fazer, não vou fazer todos, senão demanda demais. Mas como vocês já têm aí, já estão pegando, acompanhando, dá para vocês pegar o LT Spice e praticar, estudarem, né? Nada melhor. Mas vou tentar fazer alguns para só mostrar o jeito, como tratar esses exercícios aqui propostos, tá? Então agradeço a atenção, muito obrigado.